Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, aqui está tudo bem. Hoje eu quero compartilhar aí com vocês uma ideia para uma fonte de água. Uma fonte de água bem simples de fazer, bem fácil e de baixo custo, tá? Em que os materiais aí que são usados são materiais baratos, às vezes é coisas que você vai ter até aí na sua casa. Olha aqui, ó. Essa minha fonte aqui, eu até fiz, gente, o vídeo dela, montando ela, mas eu acabei perdendo. Eu não sei o que aconteceu, que meu vídeo sumiu. Então, eu vou mostrar ela aqui pra vocês e explicar aqui como que eu fiz ela. Olha, a ideia aqui é representar como se fosse uma torneira, né? Aqui uma torneira derramando aqui dentro do jarro, né? Como se fosse uma torneira aberta, vazando água. Então, para fazer aqui a torneira, eu utilizei cano. Esses canos para instalação aí de água, né? Tanto para água e esgoto, canos de PVC. Esses aqui eu tinha tudo aqui na minha casa, então é tudo reaproveitamento. Então aqui eu não tive praticamente custo nenhum, porque o material foi tudo utilizado aí de sobras que eu tinha aqui. Esse cano aqui, logicamente, né, gente, aqui já tá pintado, tá? Então assim, é aquele cano comum mesmo, aquele cano branco. Aqui eu pintei ele de preto, né? Mas é um cano aqui de 50. Aí vai depender do tamanho que você quer que fique, a espessura. Você pode usar um cano mais fino, um cano mais grosso, né? Aí vai de acordo aí com o tamanho que você quer fazer a sua fonte e o seu gosto. Então, aqui o cano é de 50, esse que eu utilizei. E as curvas também de 50. Então, aqui, ó, essa base, gente, que eu encaixei o cano, eu fiz ela de cimento, para ter uma estrutura pesadinha ali para sustentar o cano, né, para que ele ficasse de pé. Só que dentro dessa estrutura de cimento eu coloquei uma curva também de PVC, deixando, olha, aquela abertura para que eu pudesse estar passando a mangueira de água dentro do cano para que ela fique escondida. Então a mangueira da água ela vem aqui por dentro desse cano, passa aqui, né, faz a curva e sai aqui, olha. As curvas aqui vocês podem deixar somente encaixada no cano, se ela ficar bem firme, né, que daí para passar a mangueira também você pode estar desmontando a torneira. Ou se não colada. Aqui a minha eu colei tudo, tá? Foi bem tranquilo de passar a mangueira da mesma forma, porque o cano ele é bem grosso, então passou tranquilamente. Então, para fazer a torneira, eu usei duas curvas, olha. E aqui na parte do meio, mais um pedacinho de cano de 50. Aqui também vocês cortam aí o tamanho conforme vocês querem que a torneira fique. E essa parte de cima aqui, ela é uma redução, ó, né? Essa parte de cima é 50 e essa parte mais fininha aqui é uma redução, se eu não me engano, de 50 para 25 que eu tinha aqui. E eu aproveitei ela para estar fazendo ali, representando a parte onde abre a torneira, né? Essa aqui, como não tinha como eu encaixar ela aqui, eu colei ela com massinha Durepox. Olha, então daí fica assim a torneira. E para fazer o vaso, eu fiz o meu vaso de cimento. Eu mesma fiz. Mas vocês podem utilizar qualquer outro vaso, não tem que ser necessariamente um de cimento. Às vezes vocês já tem aí, né, um de cerâmica, de plástico. Então, vocês podem estar utilizando. Aí, vocês vão fazer a torneira aqui, mais ou menos compatível com a altura do vaso de vocês, para que ela não fique nem muito baixa e nem muito alta. Esse vaso aqui, eu acredito que ele deva ter aqui uns
uns 30 litros mais ou menos de capacidade. E para deixar ele um pouquinho mais alto, eu fiz um suporte também de cimento, olha. Porque eu achei que ele tinha ficado muito baixinho, esse aqui. Mas se vocês tiverem um vaso já mais alto, não tem necessidade. Aqui, essa mangueira transparente é a mangueira onde vai ser, né, instalada aqui a bombinha, né? Para poder movimentar a água. Eu sempre prefiro a mangueira transparente, porque através dela a gente consegue ver ali, né, a água passando, ver se tá passando o ar junto ou somente água, então fica mais fácil aí para você cuidar, né, para não ter problema aí com a bombinha. Então por isso que eu dou preferência sempre aí para mangueira transparente. E a espessura dela, gente, também vai variar conforme a bombinha que vocês vão usar, tá? Conforme a vazão de água da sua bomba, vai ser a espessura da mangueira. Então, isso vocês vão, antes de comprar a mangueira, e vocês observem isso, ou leva a bombinha junto na hora para tá testando, tá? Eu usei aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Essa bombinha aqui, ó. Essa é bombinha comum, gente, de fonte de água mesmo, bombinha de aquário, tá? E não precisa ser uma com muita vazão, não muito forte, pode ser uma bombinha simples. Essa minha aqui, ela é 9 volts, mas assim, ela é muito potente até para essa fonte aqui, tá? Então, ela já tá ligada na vazão mínima e poderia ser uma fonte com menos voltagem que me atenderia aqui perfeitamente. É que essa bombinha eu também já tinha ela aqui, que eu tinha uma outra fonte antiga que eu desativei e eu tinha essa bombinha aqui, eu acabei reaproveitando. Por que que eu quis fazer essa fonte simples? Porque eu tinha uma outra e ela tinha 3 caídas de água e eu tinha muito problema com ela. Quando dava vento, a água se movimentava para fora, então sempre caía água fora, eu tinha que estar sempre cuidando, porque se chegar a faltar água para a bomba, ela queima. Para fazer a manutenção também era horrível, porque eu tinha que desmontar a fonte inteira para poder lavar os vasos, limpar. Então eu fiz essa aqui simples, que pra mim é bem mais fácil tá fazendo a manutenção dela. Lógico, não é uma fonte assim, nossa, que linda, né, gente? Mas fica uma coisa legal, diferente e que não dá muito trabalho. Quando eu quero limpar aqui é fácil pra mim tirar essa água. No caso a minha aqui eu trato ela com cloro, tá? Como eu já tenho, porque eu faço a limpeza da piscina, eu uso o cloro nessa água aqui. Então eu posso deixá-la aqui mais tempo. Mas se você não quer estar fazendo o tratamento da água aí com o cloro, você pode pôr pouca água, que ó, o meu pode ver onde tá a água lá, nem metade do vaso, só um pouco, porque o interessante aqui vai ser a caída de água. Eu já vou ligar para vocês verem a caída, a água caindo aqui, não a quantidade de água que tem lá dentro. Então vocês podem estar trocando essa água aqui todo dia praticamente, se vocês não querem fazer o tratamento. E sem desperdiçar, vocês podem usar ela para tá regando as plantas, né? Aproveitando em outra coisa. E daí coloca uma água nova. Olha, aí a mangueira vem lá de baixo, aqui daí ela fica por fora, tá, gente? Ó, ela sai ali da base e passa aqui. Eu fiz um furinho no vaso e passei ela aqui. Engatei lá na bombinha, essa bombinha fica assim no fundo do vaso mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando umas plantinhas, até mesmo artificial, umas pedras grandes ali para camuflar um pouco essa mangueira e essa bombinha. Eu, no caso, que eu não coloquei nada, como eu disse para vocês, porque eu quero uma fonte para mim fazer uma manutenção dela bem facilmente, assim. Então, eu deixei assim porque daí é bem tranquilo para mim poder estar limpando ela, né? E aqui eu usei a tinta, essa cor aqui, gente, é a tinta dourada, tá? Tinta spray eu pintei. Lixei primeiro os canos, tá? Vocês lixem ele para ele aderir melhor à tinta. Então aqui eu usei o dourado, no vaso também dourado e os outros suportes ali spray preto.
Deixa eu colocar ele aqui na tomada para vocês verem. Essa minha aqui, ela é 220, tá? A bombinha, mas vocês podem estar usando a 110 também. Tanto faz. Ai, gente, eu tive que acabar travando o vídeo ali pra mim conseguir pôr a tomada, que só com uma mão não tava conseguindo. Mas enfim, ó, é assim que ela funciona. Ó como fica. Então aqui ela fica, ó, né, uma saída de água bem certinha, assim, não joga água fora, ó, ela cai bem contínua, né, não respinga, então não tem desperdício nenhum de água. Então você, com isso, você não vai estar se preocupando aí, né, de água, às vezes espirrar muita água fora, a água baixar demais e acabar aí queimando a bomba, né. Por isso que não há necessidade de pôr tanta água aqui dentro. Olha, dá um efeito bem legal, olha, um barulhinho bem gostoso aí de quedinha de água, né? Fica muito bonito, gente, vocês colocarem também no meio de plantas, tá? A minha, ela tá aqui, provisória por enquanto. Porque aonde eu quero deixá-la definitivamente, eu não tenho a tomada ainda para estar ligando a bomba, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, só para poder ligar e mostrar para vocês. Mas eu quero mudá-la de lugar, até porque aqui tá na frente do banco ali, né, que a gente usa para sentar. Então, não é legal. E, assim, para ter um efeito bem bonito mesmo, no meio das plantas fica maravilhoso. Umas plantas altas aqui do lado, né? Já dá aí um efeito bem bonito. Então, aí é uma ideia bem simples, bem fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer, gente. Isso aqui eu fiz tudo sozinho, tá? Então, é bem simples mesmo. E como eu disse, o vaso, se vocês não trabalham aí com cimento, não gostam, né? Não tem uma noção, vocês podem estar pegando aí um vaso cerâmica pronto, um vaso de plástico, o que vocês tiverem aí. Esse vaso, como eu mesma fiz, então eu já fiz sem o furo no fundo, tá? Mas se vocês forem pegar um vaso pronto, de repente ele já vai estar aí furado, né? Porque os vasos já vêm com furo para escoagem de água. Então, uma ideia aí para vocês tampar o furo é usar a massinha epóxi, né? O famoso Durepox, que pode tampar, que ele funciona muito bem e não dá vazamento de água. A minha outra, eu já tinha assim, tampado ali o furinho com a massinha Durepox e não vazava água. Então, essa aí é a ideia de hoje, gente. Se foi útil para você, se você gostou, inscreva-se aí no canal, me ajude a divulgar meu canal, ativa o sininho, deixa o like aí para mim, tá? Eu agradeço de coração quem puder me ajudar aí nesse sentido. Muito obrigada e até o próximo vídeo.